Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso entrevistado fez a sua vida entre patadas e coelhadas, entre a metrópole e o interior, entre palavras e imagens. Vamos conversar com o roteirista Gerson Teixeira. Oi, Gerson. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Você que é um contador de histórias, você que conta tantas histórias de tantos personagens aí que o mundo inteiro conhece, vamos agora partir para a sua história. Conta pra gente as suas influências, o que você lia, via e ouvia nos seus verdes anos, quando você era criancinha. Esses personagens que você teve contato ao longo dos anos, aí ao longo de décadas, personagens Disney e do Maurício de Souza, você já tinha contato, você já era leitor dos gibis deles quando você era criancinha? E além disso, o que você acompanhava, o que você curtia de livros? Qual que era o seu ambiente aí da sua infância? Você teve um ambiente que favorecesse bastante a leitura na escola, na sua casa? Como é que a arte entrou na sua vida e tanto com relação ao desenho e à escrita, ao contar histórias, né? A contação de histórias e a criação de histórias. Oi, Érico, tudo bom? Fiquei muito feliz com o convite de participar de um podcast. Vou procurar resumir um pouquinho da minha infância, né? Eu vou inverter um pouco as perguntas. Eu vou falar primeiro da minha infância, os personagens que estiveram presentes, né, na minha infância. Então, o primeiro que eu lembro, o que me traz, foi o que me incentivou a partir para os quadrinhos. Eu devia ter uns 5, 6 anos e o meu pai me trouxe uma revista do Tio Patinhas que tinham acabado de lançar. E eu fiquei doido com aquilo, né? Porque eram história, aquelas histórias de aventura, né? Geralmente eram histórias do Karl Barks e tal. E aquilo lá me pirou, né? Eu não conseguia ler ainda, não era nem alfabetizado, mas aquilo lá fez a minha cabeça. E eu acho que foi dali que partiu essa minha paixão pelos quadrinhos, né? Depois, com o tempo, eu lembro que minha mãe, toda vez que tinha férias, a minha mãe comprava em algum lugar, provavelmente na feira, eu morava em Santo André, provavelmente na feira tinha uma barraquinha de quadrinhos, de sebo, né? Então eu lembro que eu já era alfabetizado, devia ter uns 8, 9 anos, então ela trazia. Era férias de final de ano, então a gente ficava muito tempo em casa, ela trazia uma sacola. E eu lembro que na maioria das vezes não era Disney, era muito material da Tininha, Riquinho, Brasinha, né? Aquele diabinho, né? Gasparzinho principalmente. E personagens também da Hanna-Barbera. Tinha muito Flintstones, Jetsons, né? E eu amava aquilo, né? E eu comecei a ver que eu conseguia. Eu achava fácil aquelas formas, principalmente do Gasparzinho. Eu lembro que acho que a primeira imagem que eu tentei desenhar foi o Gasparzinho, porque eram linhas bem simples, né? E com o tempo eu fui pegando aquilo, desenhando, vi que eu conseguia, fui pegando os Flintstones, né? Eu lembro que eu desenhava muito os Flintstones, os Jetsons, né? Aquelas linhas da Hanna-Barbera também eram muito fáceis, né? Pelo menos para minha cabecinha da época, né? E até teve uma passagem que minha mãe conta que uma vez eu fiz um desenho e meu pai não acreditou. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos. E o meu pai achou que eu tinha colocado o papel em cima da revistinha e copiado, né? E ela conta que eu chorei, aí eu desenhei de novo e eles viram que eu tinha feito mesmo, né?
Então esses personagens, antes de Disney, Disney foi o primeiro, mas o que mais me permeou a minha infância tal foram esses personagens tanto da Hanna-Barbera quanto da Harvey, né? E, e eu cresci com isso, né? Depois na adolescência os personagens que mais fizeram a minha cabeça era a Mafalda do Quino, né? O Snoopy, a gente tinha acesso às revistinhas do Snoopy, né? E os Disney, né? Comecei a comprar as revistas da Disney. Eu achava, principalmente os Tio Patinhas, que tinha aquelas histórias do Karl Barks, né? Aquilo eu sempre pirei. E naquela época acho que eu já falava para mim mesmo, quero trabalhar com isso. Tanto que com 15 anos eu morava em Santo André, ali na divisa de São Caetano, no bairro Campestre e tal. Peguei uma pastinha com os desenhos que eu tinha e peguei o endereço na revistinha, onde era a editora Abril, era na Faria Lima na época, né? Peguei um ônibus, não, dois ônibus, né? Até o Ipiranga e de lá até a Faria Lima. E lá me deixaram entrar, um garoto de 15 anos, deixaram subir, que eles não tinham nem marcado nem nada, né? E aí na editora Abril eu fui atendido pelo César Sandoval, que era um César, para mim era César, eu não conhecia tal. E anos mais tarde eu vim saber que era o César Sandoval. Eu viria trabalhar com ele em tantos outros projetos, né? Anos depois, né? Ele viu os meus desenhos, não estavam bons, né? Estavam bem amadores e tal. Mas me deu toda a atenção. Eu lembro eu tenho até hoje um bilhetinho dele falando para mim melhorar mais. Nesse bilhetinho ele indica o livro Animation do Preston Blair, né? E eu lembro que minha mãe, a gente sempre teve uma situação financeira meio delicada, mas eles acabaram comprando para mim. E eu ficava desenhando aquilo e tal. E eu lembro bem que a gente morava numa casa, era uma casa meio antiga e tinha um quartinho no fundo, grande, né? Era um quartão assim que a gente fazia bagunça, né? E meu pai fez para mim uma mesa de ping-pong. E eu usava mais essa mesa para colocar uns papéis. Eu ia numa gráfica em Utinga, que era pertinho ali, e comprava numa gráfica papel A0, né? E eu fazia pôster, eu desenhava, enchia aquele papel de desenho, né? Aí anos mais tarde, viria trabalhar com isso, né? Então, desde essa época da infância, eu já tinha ah, essa paixão, né? E essa certeza de que eu gostaria de ter isso como profissão. Gerson, a sua vida a partir dos anos 1970 teve um capítulo muito importante, muito especial e muito determinante para o que viria depois, o que viria a ser a sua trajetória, marcada fortemente aí pelo seu trabalho na editora Abril. Você entrou para uma empresa que tinha revistas em quadrinhos campeãs de venda. Isso por décadas, né? Ela se construiu e se consolidou publicando os quadrinhos Disney, do Pato Donald, do Tio Patinhas, do Mickey, do Zé Carioca. E grande parte desse material de quadrinhos era produzido aqui no Brasil. E você foi um dos caras que criou muitas histórias brasileiras desses personagens. Então conta da sua entrada na Abril, a quantidade assombrosa de histórias que você criou aí durante tantos anos. O que você destacaria aí desse ambiente de bastidores, principalmente na famosa Rua Bela Sintra, 299, a central aí de quadrinhos, de produção de quadrinhos brasileiros da Disney, que era uma estrutura criada pela editora Abril. E também conta aí de episódios aí desses bastidores aí do pessoal da redação com os desenhistas,
com os roteiristas como você, os arte-finalistas, né? Aqueles que passavam a tinta no desenho a lápis do pessoal, o pessoal que coordenava a redação de quadrinhos. Conta aí desses bastidores aí e de histórias desse pessoal, desse ambiente aí da Bela Sintra, que te marcaram e que renderam esses episódios aí, renderam histórias aí que foram impressas aí e que os protagonistas passaram do pessoal da editora a personagens como o Donald, o Peninha, o Tio Patinhas, o Mickey e o Zé Carioca. Conta aí. Bom, então eu vou dar seguimento à minha saga aí, né? Anos depois, que eu não fui, o César Sandoval me atendeu, falou para mim continuar treinando, eu continuei a treinar. Aí com 16 anos, mais ou menos, que antigamente a gente podia trabalhar antes dos 18, né? Eu achava isso muito importante. E eu fiquei, meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e eu falei, pô, não faz sentido, né? A gente não tem uma situação financeira muito legal. Eu falei, eu também não fazia muito sentido ficar na barra da saia da minha mãe, né? Eu queria ter o meu dinheirinho e tal. E aí eu peguei, fui trabalhar com publicidade, consegui uma vaga de assistente de arte numa agência de publicidade em Santo André. De lá fiquei um ano, depois fiz um teste na General Motors, trabalhei quase 2 anos lá no setor de treinamento, onde eu fazia as ilustrações para os manuais de treinamento da General Motors, né? E nesse meio tempo, e nunca esquecendo, com a editora Abril, com aquilo na cabeça, né? Até que um dia um conhecido falou, olha, sabendo dessa minha procura, né? Falou, então abriram uma vaga, era um conhecido dele que veio com a informação que Abril Jovem, naquela época eu nem sei se chamava Abril Jovem, né? Que a editora Abril estava abrindo uma vaga para o setor de quadrinhos, né? E aí eu entrei em contato, eles falaram para mim fazer um teste, fazer um desenho para mostrar. Aí eu procurei algumas revistas antigas, achei uma revista do Topolino, italiano, de Natal. Tinha uma cena bem bonita num carro, não sei se era um carro, era um trenó do Pato Donald, dos sobrinhos e tal. Peguei um pedaço na época, não sei lá que tipo de papel que era, não tinha acesso a esses papéis sofisticados, sei lá. Na época isso não era obstáculo pra gente, né? Aí eu fiz, pintei com aquarela, não lembro o que era na época, tal, ficou bonitinho, tal, mandei. E aí fui um dos escolhidos, né? Então fui lá fazer uma entrevista, fui escolhido, tal, e falaram para mim que que eu iria começar a trabalhar, mas seria em outro endereço. E me deram o endereço da famosa Bela Sintra. Então, no dia que começaram as atividades da Bela Sintra, com a editora funcionando naquele endereço, eu comecei a trabalhar naquele prédio, né? E foi assim eu fiquei durante todo o período da Bela Sintra, até que mudou, né? Depois que mudou lá para, como é que chama? Nações Unidas, né? Marginal Pinheiros. Ainda fiquei uns anos, mas já morava em Ribeirão Preto, eu ia lá de vez em quando, até que a editora Abril fez um acordo, né? Eles entraram com o pé, eu entrei com a bunda e foi todo mundo pra rua, né? Mas foram 20 anos, foi de 77, se não me engano foi junho de 77 até 97, quando terminou as atividades, né, do setor. E aquilo foi uma escola, né? Ali era uma delícia de trabalhar, né? Eu morava longe, todo dia, durante
bom tempo dos primeiros anos de trabalho lá, eu saía de onde eu morava, eu ia a pé até a estação de Utinga, que era uma estaçãozinha que tinha antes de São Caetano, pegava um trem até a Estação da Luz, de lá andava um pouco até um ponto de ônibus, que tinha um ônibus que subia a Consolação. Eu descia na frente do cemitério da Consolação e dali era perto da Editora Abril. E isso foi durante muitos anos, né? Porque era o jeito mais fácil de chegar, ou era isso, ou pegar um ônibus até não lembro direito, eu nem lembro mais como que é São Paulo, que eu estou muito tempo longe. Sei que eu pegava um ônibus até um ponto, descia aquele ladeirão, se não me engano, é General Carneiro, uma coisa assim, até o Parque Dom Pedro e pegava um ônibus para lá para minha casa, né? Isso todo dia. E aquele negócio, né? E todo dia olhando pro céu para ver se não ia chover, porque São Caetano alaga e o trem, quando chovia e alagava tudo, a gente tinha que ficar lá na Estação da Luz esperando até a água baixar, né? Mas foi muito gostoso, né? Era aquele negócio, né? Levava marmita para comer, ou ia comer nos botecos que tinha lá em volta, mas era tudo. E na verdade, era uma família, né? Porque ali todo mundo era amigo, pouca, poucos atritos existiam. Eu ia falar que ia contar no dedo as coisas, mas não tenho nem o que contar assim de intrigas, nada. Era um ambiente muito gostoso. E uma escola, né? O primágio, durante esse tempo todo, foi meu chefe e amigo, né? Durante todos esses anos. Sempre trabalhei com ele, desenvolvendo projetos, tal. E, e foram esses 20 anos com Disney. Se não me engano, foram 500 histórias, 530. Até depois eu confirmo com você no Indux. Só de Disney foram 500 e tantas histórias, né? Mas também escrevi ali para Trapalhões, Daniel Azulay, Alegria, tinha uma revista no Palecinho, Alegria, tinha uma revista chamada Corujoca. Lembro de ter escrito até esses heróis japoneses que não lembro se era Jaspion. Sei que o que vinha, Família Dinossauro, tudo que aparecia, a gente dava conta de fazer, né? Fiz também muitos projetos para empresas, para Nestlé. Uma das coisas que até hoje eu conto, o pessoal pira, o pessoal que curte essa cultura nerd, fui eu que fiz aquela revistinha que vinha junto com o boneco do He-Man. Aquela revistinha que vinha, era encartada, né, junto com o boneco do He-Man, então aquela era uma historinha minha. Então foi muito bacana, né? E você falou também de personagens da turma que acabou virando personagens. Muita coisa que acontecia lá dentro, até a gente conversando outro dia, você lembrou de uma história do bolão da chuva, né? Então, muito do que acontecia no nosso dia a dia virava história, né? Esse bolão da chuva, para quem não conhece ou não lembra, é uma história que a turma da Patada, o Pato Donald, o Peninha, eles todo dia chovia em determinado horário. Então eles fizeram um bolão para quem acertava a hora que ia chover. E fizeram, e a coisa dobrava. Se não chovesse, a aposta dobrava, né? Ia dobrando. E parou de chover. Então a coisa virou uma bola de neve. E isso aconteceu com a gente. Aconteceu lá na redação. E aconteceu exatamente igual. Por isso eu me inspirei e fiz a história, né? Se não me engano, foi o Acácio, o arte finalista, que ganhou essa aposta, mas a turma não estava aguentando mais pagar, porque começou barato, mas ia dobrando. Quando a gente percebeu, o negócio já tinha virado uma bola de neve, né? E esse Acácio que eu citei aí, que foi o ganhador, ele era um cara, né? É vivo, né? Mas ele era um cara excepcional, um cara muito bacana, muito gente boa.
E a gente, ele era muito usado nas histórias, né? Então a gente colocava ele como sempre tinha que tinha o secundário. Até quem já leu Disney já deve ter visto que era um gordinho de óculos de armação preta e um cabelinho de tipo super-homem, um anzolzinho, um caça-rapaz, né? Então ele foi até ele é nas revistas no Hindu que sempre que aparece esse personagem ele é citado no, no próprio Induques, né? Mas teve várias outras situações que mais pessoas acabaram entrando. Eu mesmo me fizeram numa sequência que eu sou uma barata gigante invadindo a cidade. Então ali todo mundo zoava todo mundo. Teve uma época que a gente fez um quadro que, como todo mundo ali praticamente sabia desenhar, fazer caricatura um do outro, então era uma festa, né? Tudo que acontecia ia para esse quadro. Então, acontecia alguma coisa, ou alguém falava alguma coisa, mas não dava 5 minutos, já estava lá no quadro, aquela rodinha, todo mundo dando risada do que aconteceu. E curiosamente ficou todo esse material foi recolhido, foi colecionado, né, pela Denise, que era funcionária, era secretária lá na época, e acabou caindo nas minhas mãos. Então eu tenho uma pasta enorme com todos esses desenhos, de tudo que acontecia no dia a dia. Até qualquer hora eu vou ter que fazer um local para tornar público isso, né? Porque tá aqui encostado, tá no fundo de um armário, mas é um negócio que faz parte da história, né? Da história da Editora Abril. E foi isso. Infelizmente, nos últimos anos já o meu contato já não já era mais difícil porque eu morava longe. Então e mudou também muito a informática acabou mudando muito esse processo, né? Depois de uma época vitoriosa e de produção vasta de quadrinhos, você como roteirista de muitos, mas muitos mesmo, de muitos quadrinhos Disney produzidos no Brasil pela equipe montada pela Abril, essa época de ouro aí, infelizmente, acabaria nos anos 1990, né, Gerson? E em alguns anos você passaria de uma franquia a outra, né? De uma franquia campeã de vendas a outra, né? Da Disney para o Maurício de Souza. Conta como é que foi essa transição. Imagino que não deva ter sido fácil, né? Ter uma equipe dissolvida praticamente de uma hora para outra, assim, num estalo pela Abril. Mas você reencontraria o seu lugar como roteirista agora pelas mãos do Maurício de Souza, né? Como é que foi essa transição, os últimos instantes aí do seu trabalho na Abril e a sua reestreia, vamos dizer assim, na Maurício de Souza Produções? O que você vê de semelhante aí na produção Disney e na do Maurício? E o que você acredita que sejam características muito próprias, tanto de uma empresa, no caso da Disney, né? As características de produção aí, de personagens e tudo, filosofia de trabalho, e a filosofia de trabalho e características marcantes e próprias do Maurício. Eu comentei em um trecho no áudio anterior que eu morava em Ribeirão Preto. Eu moro em Ribeirão Preto, né? E eu vim para cá em 93. Como eu não precisava trabalhar, eu já trabalhava remoto desde aquela época, né? E houve uma oportunidade de eu vir e eu gostava, né? Da cidade, do calor. Eu sempre me dei melhor com calor do que com frio. Então nós viemos para cá. E eu estava tranquilo, que eu tinha pouco contato com a editora Abril, tinha sim contato via telefone, mandava as coisas pelo correio, por malote, que
eu tinha contato com o escritório da Editora Abril aqui em Ribeirão Preto e mandava pelo malote próprio da Editora Abril e tal. E fui pego de calças curtas dessa história do fim das revistas Disney, né? Porque curioso é que acho que um ano antes, ou um ano e meio antes, todos os funcionários receberam, na época era uma fita de VHS, do Dr. Roberto Tivita, falando que porque 1995, provavelmente, foi o melhor ano da nossa história. Falei, putz, a coisa tá muito boa, né? Então você tá tranquilo quando de repente vem a bomba, né? Explode no teu colo. Falei, caramba, meu. E agora? O que eu faço? Eu tô longe de São Paulo e todo mundo sabe que o dinheiro tá em São Paulo. As editoras estão em São Paulo, tudo, né? Naquela época não tinha internet, estava começando a internet, né? Naquela época. Eu falei, caramba, o que eu faço da minha vida, né? Mas aí falei assim, pô, eu era um dos principais roteiristas que desenvolvia todos os projetos lá dentro e tal. Eu acho que eu não vou ter dificuldade nenhuma de conseguir no Maurício de Souza, né? E aí o que eu fiz? Peguei histórias, né, do Maurício, li para me dar uma atualizada no universo deles. Fiz 3 histórias, escrevi 3 histórias, rafiei bonitinho, coloquei dentro de um envelope com amostras do meu trabalho, com até tirei, coloquei uma história Disney, uma história da Lulu e Bolinha, acho que provavelmente Trapalhões, eu tenho até hoje o que eu mandei para eles na época, para o Maurício, e mandei para lá, via correio, né, via Sedex, mandei para lá. Sei que um mês e pouco recebo de volta uma carta, aquelas cartas padrões, né, da MSP, falando que as histórias não estavam boas, que eu não ia conseguir me adaptar com o estilo deles, tal. E aí foi outra bomba que estourou no meu colo, né? Falei, caramba, o que eu faço da minha vida? Eu tô aqui no interior, tal. Aí fui à luta, né? Comecei a oferecer meu trabalho para agências de publicidade, que eu sempre, na verdade, eu entrei na Editora Abril para desenhar. A minha pretensão quando eu entrei na Editora Abril seria ser desenhista. Mas aí, de repente, um trabalho que eu fiz, um teste que eu fiz para a revista Pancada, que eu criei umas piadinhas e desenhei uma piada com super-heróis e tal, não foi aceito pelo Marra, que era o editor da revista Pancada. A Pancada, para quem não sabe, era uma MED genérica, né? Era um tipo de MED, só que era uma MED mais... É o primo pobre da MED, né? Que era da Editora Abril. Mas eu dei a sorte que o Primágio foi na sala do Marra e viu esse material e veio falar comigo. Aí ele falou, Gerson, eu vi o teu material lá na mesa do Marra. Esse material já tinha sido até devolvido para mim, até sem muita explicação. O Marra mandou um funcionário dele lá me entregar, devolver. Até perguntei para a pessoa, falei, e aí, o que ele falou? Ele falou, não gostou, mandou te entregar. Falei, caramba, né? Aí o Primágio viu aquilo, me chamou, eu falei, e aí, que você gostou? Ele falou, olha, os desenhos, eu tinha feito teste para desenho, né? Ele falou, os desenhos eu não gostei muito, mas as piadas estão boas. Você não quer fazer um teste de... Você não quer tentar escrever, criar uma história aqui para Disney? Falei, caramba, mas eu nunca escrevi nada, né? Eu queria ser desenhista. Eu, eu, eu bolei aquelas piadinhas para desenhar, né? Ele falou, não, mas tenta, vai, não custa nada, né? Aí eu peguei, de repente você tem que dar uma virada naquele... Lembra aquele seletor de canal das televisões antigas, né? Ainda mais que eu já não era nem um jovenzinho, então foi aquele seletor de televisão mesmo, clock, de desenho para roteiro, né? E aí tentei fazer uma piadinha do Zé Carioca, não ficou boa.
Eu fiz umas duas historinhas do Zé Carioca, piadinhas tal, não ficaram boas tal. E aí, na época, tinha um rapaz lá fazendo estágio e eles estavam comentando, uma discussão entre o pessoal lá, estava falando de um filme que estava passando na época, que era o outro lado do meio-dia, né? Não, o outro lado da meia-noite, que era de um filme que tinha sido feito, um livro do Sidney Sheldon, né? Aquilo na hora me deu um estalo, eu falei, pô, isso aí daria legal, um personagem um vilão que escurecia o dia e tal. Aí veio o nome, falei, o outro lado do meio-dia. Aí eu peguei essa ideia e joguei e adaptei para o Morcego Vermelho, que era um personagem que estava muito, muito em evidência na época, né? E fiz essa história, historinha até curta, né? Porque naquela época a gente tinha medo de estender muito o número de páginas, né? Ainda mais inexperiente e tal. E fiz essa história, mandei para Imago. E essa história voltou com um monte de problemas, né? Com 2 folhas de problemas a serem corrigidos, né? A serem solucionados. Aí eu peguei e fui à luta. Peguei aquilo, mudei, ela foi pro Primágio, essa história voltou, só que dessa vez com uma folha, melhor, né? 2 folhas de problema. Voltou com uma folha só de problemas, mudei essa história de novo, até que voltou aprovada. E a partir dali, o Primágio comecei a errar cada vez menos, né? Peguei o jeito do negócio. Sei que com a minha 6ª história, uma história também do morcego chamado Cheque Mate, eu ganhei meu primeiro Prêmio Abril de Jornalismo. Com essa história na categoria de história em quadrinhos, melhor roteiro, né? Eu tinha 20 anos, né? Comecinho de carreira. E de lá pra cá foi essa carreira, né? Então eu voltei no tempo para contar como é que foi a minha entrada nos quadrinhos, né? E como não foi fácil entrar de prima no Maurício de Souza. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que explorar um pouco desse de desenho para a agência de publicidade. Tinha uma editora, aqui me indicaram para mim uma editora que estava começando, e eu escrevi um livro infantil, ilustrei 1 ou 2 livros infantis também. Então eu tinha que me virar, porque o que eu sabia fazer, que mais me dava prazer e que eu tinha mais facilidade de fazer, que eram os roteiros de quadrinhos, já não tinha aonde oferecer, né? Até que um dia me chamaram para fazer um projeto especial no estúdio do Milton. O Milton é um cara muito conhecido no meio dos ilustradores. Ele trabalhou na Super Interessante, Milton Rodrigues Alves, né? Ele é amigo de um amigo meu e me conheceu numa situação aí e me chamou para fazer um projeto para a Eletropaulo. E na equipe que estava nesse projeto, estava o Canton. O Canton é um animador, virou amigo meu, um amigão até hoje, né? E ele que fez os desenhos desse projeto. E nesse meio tempo eu contei para ele, eu falei, ó, eu fiz umas histórias assim, não foram aceitas, não estavam dentro do estilo, né? Aí ele falou, Gerson, faz o seguinte, faz de novo, em vez de entrar pelo correio, você mandou pelo correio, em vez de fazer isso, uma hora que o Maurício entrar lá no setor de animação, eu entrego na mão dele, né? Aí, beleza, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei, me atualizei, né, no universo, li mais ainda as histórias do Maurício, fiz
umas 3 histórias de novo. Essas 3 histórias acabaram chegando na mão do Maurício e algum tempinho depois eu recebi uma ligação lá do estúdio. Uma menina lá chamava Bia, era secretária. Ela falou: Gerson, aqui é do Maurício de Souza. A gente queria saber se você topa de trabalhar pra gente. Eu falei: "Ô, pergunta besta, né? Pergunta besta, sou. É claro, né? Aí é, comecei a fazer, fui chamado lá para conhecer o Maurício. Aí o Maurício me recebeu, nossa, com toda, com todo o respeito, com todo. Ele é um cara muito, né? Um cara que abraça muito, né? Uma pessoa muito simpática e tal. Me deu as dicas do que eu precisava saber para trabalhar para eles, tudo, né? E tô lá há 20, acho que 21 anos já trabalhando com eles. Quanto a quanto às coincidências não, quanto ao que é igual de um estúdio para o outro, eu vejo que é o profissionalismo, né? Lá na Editora Abril a gente tinha assim, era um show de profissionalismo, né? E no estúdio do Maurício de Souza também a gente vê isso, né? Que é tudo muito. O Maurício tem muito cuidado, né? Sempre teve muito cuidado com o conteúdo das histórias, né? Com o que vai para as revistas, né? Eu nunca me lembro, nunca me esqueço de uma das primeiras vezes, provavelmente acho que na primeira vez que eu fui falar com ele, e eu as histórias do Zé Carioca fazia campinho de futebol com bambu, né? Na Vila Churupita, era aquelas travinhas de bambu, é, terra, né? Campo de terra, com pedra e tal. E eu tinha feito uma história também com travinha de madeira e tal. Aí ele falou: Gerson, quando a gente faz as coisas aqui nas nossas histórias, o campinho, o campinho tem grama, as travezinhas, até ele me desenhou, as travezinhas são traves com redinha. Por quê? Porque as crianças que estão pegando para ler isso, muitas vezes estão numa realidade tão dura, vivem uma vida tão sofrida, que quando eles abrem a revista, pelo menos naquele momento que eles estão ali, eles entram num mundinho bacana, onde não tem, as paredes não são descascadas e pichadas, é tudo pintadinho. Pelo menos naquele mundinho, eles estão numa vida um pouquinho melhor, né? E só é isso, né? Então foram 20 anos de certinho de Editora Abril e eu tô passeio, bati o recorde de permanência na Maurício de Souza, né? Conta da sua vida no interior paulista, produzindo por Maurício de Souza, e também a sua entrada nos quadrinhos institucionais. O que há de característico nesse tipo de produção? E uma produção é dirigida ao leitor tradicional de quadrinhos aí, que por muitas décadas esteve procurando o produto nas bancas de jornais, né? E os quadrinhos institucionais, eles já não são quadrinhos de entretenimento, né? De diversão pura e simples, né? São quadrinhos dirigidos, direcionados. Então conta aí da sua vida no interior e a diferença entre a produção aí de entretenimento pro Maurício e os quadrinhos institucionais aí que buscam transmitir mensagens aí com um foco bem determinado aí para os trabalhadores das empresas. Eu até já falei um pouco dessa minha mudança para o interior no bloco anterior, né? O que acontece é o seguinte: eu durante os anos
90, eu fiz várias viagens pelo Sesc de São Paulo para Caldas Novas, né? E a viagem passava aqui por Ribeirão Preto. E eu ficava assim pensando, eu falei, caramba, eu vi tanta cidade que a gente via passar, a gente passava por Campinas, passava por Jundiaí, e falava, caramba, meu, essas pessoas não precisam, as pessoas que estão nessas cidades não precisam de São Paulo, elas vivem muito bem fora de São Paulo, né? Então eu ficava pensando nisso, eu falei, caramba, se eu detestava o frio, né? Eu lembro que eu escrevia os textos do programa do Fofão, aquele Fofão da Band, e tinha vezes que eu ficava encapotado. Eu morava em São Caetano é mais frio que São Paulo, e quanto mais você chega perto da serra, mais gelado é, né? Então eu ficava com cobertor, fazia aquelas coisas ainda na máquina de escrever. Minha mulher me ajudava, que além dos quadrinhos da Disney, da Editora Abril, eu fazia coisas para fora, né? Fazia esse material do Fofão. E eu ficava imaginando que eu poderia estar numa cidade mais quente, né? Porque era assim, a gente saía de São Paulo, às vezes estava chovendo, um frio danado, chegava em Jundiaí e começava a abrir o tempo. Quando chegava, passou Campinas, já era um calor danado, né? E eu falei, caramba, tal. E aí o que que aconteceu? Eu tinha um amigo nosso que era guia de turismo do Sesc de São Paulo, e ele descobriu que estava com AIDS. Foi bem no comecinho da AIDS, né? Ele estava com o vírus, né? E a gente era muito unido. A minha esposa era praticamente, ele é como se fosse um irmão, né? Da Liliane, da minha esposa. E ele pediu transferência para o Sesc aqui de Ribeirão Preto, porque a família dele era de Franca e ele estava bem no começo, tudo, né? Aí nós viemos visitar esse amigo nosso e eu me encantei com a cidade, que já era uma cidade grande na época, tinha acho que quase 500 mil habitantes, né? Mas era uma cidade gostosa, uma cidade, um calor gostoso, né? Para mim que gosto de calor, né? Então eu fiquei com aquilo, né? E quando esse rapaz veio para Ribeirão, e a gente sabia que naquela época não tinha esses coquetéis de medicamentos, né? Para doença, a gente sabia que cedo ou tarde ele ia acabar precisando de um apoio. E eu uni isso também à vontade meu filho tinha 12 anos na época, e eu vi ele trancado dentro de casa, porque lá você não pode sair, né? E naquela época em Ribeirão ainda podia. Já era um pouquinho mais tranquilo, né? Aí coloquei no papel os prós e os contras, tal, e acabamos que as coisas acabaram é, direcionando para cá. Um vizinho nosso no prédio que a gente morava em São Caetano tinha comprado um apartamento aqui em Ribeirão Preto, estava ficando pronto, a 3 quadras do Sesc, onde esse amigo nosso morava, né? Aquelas coincidências assim absurdas, né? Então, a princípio, nós alugamos esse apartamento, esperamos ficar pronto, fomos os primeiros moradores desse prédio, era até uma coisa doida. Você passava na Avenida Francisco Junqueira aqui, você olhava em direção do prédio, parecia, só tinha uma luzinha acesa, que era a nossa, porque fomos os primeiros moradores, né? E esse amigo ficou, acho que uns 2 anos ainda. A gente foi fundamental para ele ter um pouquinho de qualidade de vida, né? Porque a gente atendeu a ele no tudo que foi possível, né? E aí depois que ele morreu, eu tinha acostumado muito aqui em Ribeirão Preto. A minha esposa não nem tanto, mas ficou viu que aqui era uma cidade boa, né? E a gente já na época já tinha tudo que precisava, e acabamos ficando. Meu filho também gostou,
E você sabe, você mora no interior, você sabe que é uma vida diferente, né? Mesmo uma cidade grande, quer dizer, Ribeirão Preto hoje tem acho que 750 mil habitantes, você vê, em 20 anos aumentou 200 mil. Quer dizer, não se compara com São Paulo, né? Que é uma loucura, né? E, e acabamos ficando, né? Agora, você falou dos projetos institucionais, né? Não foi no Maurício de Souza que eu comecei a fazer. Até comentei no outro bloco anterior que eu comecei na Editora Abril, logo no começo, quando eu entrei na Editora Abril, eu já comecei a fazer esses projetos. Eu fiz aquela revistinha do He-Man que eu te falei, eu fiz coisas para a CESP, para o Exército e tal. E esses anos todos sempre fiz. Para o Maurício de Souza, coincidentemente, nunca fiz. Que tem a equipe que faz esse material, o Robson Lacerda, que geralmente escreve esses projetos, né? Então, para o Maurício de Souza, eu só fiz roteiros mesmo, né? Roteiros de quadrinhos. Mas nesses anos apareceram outras oportunidades de fazer coisas assim para empresas. Até recentemente eu tentei montar um núcleo, né? Eu montei a Tools for Corps para esse tipo de trabalho, mas acabou não vingando porque você manda orçamento, a pessoa nem te dá resposta, é uma falta de respeito muito grande, né? Eu falei, não vale a pena. E acabei até que eu tinha um site no ar, acabei tirando porque não compensou. Mas é um segmento bacana de trabalhar, mas não é tão vasto. Então eu deixo para a Denise. A Denise é muito competente nesse, a Denise da Gibiosfera, né? Denise Ortega e o Tomás, o marido dela. Então eles se dão bem nesse segmento, né? E que mais? Eu acho que é isso que você me perguntou, né? A minha vinda para cá, ou até hoje, eu comentei recentemente com a minha esposa que eu não me arrependo de ter vindo. A gente se acostumou muito bem aqui. E meu filho também, hoje ele é publicitário, ele é redator publicitário, diretor, né? Diretor de criação. Ele é um cara muito premiado, então ele tem a própria agência. Então a gente acabou fazendo uma vida por aqui. E se eu tivesse que sair daqui, eu iria para um lugar de praia. Então, vira e mexe, eu olho com uma certa curiosidade para Floripa, mas eu não sei se eu tenho pique para fazer uma mudança dessa, né? Mas quem sabe, né? Gerson, o que você acredita que será o futuro dos quadrinhos? Não dá para não ficar apreensivo, né? Com a situação dos quadrinhos, dos livros em geral, né? Hoje em dia você anda pela cidade, você não encontra mais bancas de jornais, né? Aqui em Ribeirão, só no centro da cidade, em alguns pontos, em shopping e tal, que você encontra revistas, né? Então, com certeza diminuiu muito, né? Acho que nunca mais vai ser igual dos anos 80, 90, aquele boom, você chegava na banca, a banca forrada de revistas e tinha uma vendagem legal, né? E- que sustentava as editoras pequenas, tudo. Hoje em dia, praticamente, tá o Maurício, né? Bancas de quadrinhos infantis, tá o Maurício, que mesmo assim caiu bastante, né? Eles têm bastante, o forte deles é a assinatura, né? Mas mesmo assim vende, e tem muitas mães que leram, avós que leram e procuram incentivar esse tipo de leitura, né? Que, queira ou não, quadrinho geralmente é a primeira leitura da criança, né? Se os pais incentivarem, então depende muito dos pais, né? Mas sem dúvida caiu bastante. E mas tem outros caminhos, né? Que nem você vê a Culturama assumiu a Disney e,
E tá vendendo legal, mas o forte deles não é banca, são lojas, são supermercados, é um outro tipo, são outras estratégias de mercado, né? Então a gente fica aí na torcida para que a coisa não morra, né? O que existe, que a gente vê muito hoje em dia, é a gourmetização dos quadrinhos, né? Você vê que muitas coisas são feitas para leitor que tem dinheiro, né? Que aquelas revistas com capa dura, que você compra pela Amazon, compra nas livrarias, tal, né? Mas aquele lance da criança, do pai e de domingo numa banca de jornal, o pai comprar uma revista Veja e compra um gibizinho para o filho, isso aí está cada vez mais distante, né? E eu vejo com preocupação, porque eu tenho uma neta que está indo por esse caminho, ela gosta de desenhar tudo, quer fazer faculdade disso, e a gente fica preocupado. Eu estou encaminhando ela para o lado do desenho, né? Desenho animado, que tem campo, né? Agora, vamos ver, né? O que resta pra gente é continuar trabalhando, né? Eu estou produzindo Disney para Culturama. Graças a Deus voltei a produzir, até o prazer de fazer de novo as histórias do Zé Carioca, né? Para Culturama. E a coisa está indo bem, pelo menos nesse processo deles aí de retomada da Disney está sendo legal. E a gente fica na torcida, né? A gente que ama tanto essa arte, né? Fica torcendo para que o mundo se reinvente, né? Que, que o povo, que os leitores, né? Que as pessoas que ficam tanto nos celulares, de repente sintam, sintam uma vontade de voltar para a coisa lúdica, né? Tem um movimento, eu vi recentemente uma reportagem sobre isso, que as pessoas estão voltando a buscar coisas lúdicas, né? Atividades lúdicas que exijam mais coisas manuais, né? Que nem jogos de tabuleiro. Tem muitos jovens, muitas pessoas, crianças até, voltando para os jogos de tabuleiro e tal. De repente chega num ponto de saturação também de tanta coisa digital e o ser humano sinta a necessidade dessa busca do lúdico, né, do manual. Vamos ver. A gente torce para isso. Meu caríssimo Gerson Teixeira, queria te agradecer imensamente pela gentileza, pela disponibilidade aqui para atender ao Ilustre Podcast. Essa entrevista, esse papo, é um agradecimento, é a minha expressão de gratidão aí pelas horas divertidas aí que eu passei lendo roteiros, lendo os quadrinhos, lendo as suas histórias, suas sacadas, né? Dando muita risada e passando horas, momentos muito agradáveis e muito formadores até de uma visão de humor, né? Que me acompanharia a vida afora. Se eu sou caricaturista, se eu me aventurei pelos quadrinhos, com tiras e quadrinhos, com caricaturas, com todas essas linguagens aí que tem para mim uma ligação com o humor, com uma visão de humor, isso se deve muito a você, viu? Então, é uma entrevista e um agradecimento ao mesmo tempo. E para a gente fechar o boteco aqui de vez, passa para a gente os seus meios aí para as pessoas te conhecerem ainda mais, né? Felizmente hoje temos sites como o Indux, né? Que fazem essa catalogação de quadrinhos Disney do mundo inteiro e o seu nome está lá, os seus registros aí dos seus trabalhos de décadas na Abril. E que bom que os quadrinhos do Maurício de Souza também estejam sendo devidamente creditados aí, né? Quadrinhos feitos em grande escala não são feitos por uma pessoa só, né?
Então, as equipes aí têm uma simbiose muito grande, os talentos eles merecem reconhecimento, né? Então, passa aí pra gente as suas redes sociais, como que a gente pode encontrar e conhecer ainda melhor o seu trabalho. É uma alegria muito grande quando a gente encontra uma pessoa que dá esse retorno, esse feedback, que leu o material no passado, que lê as histórias. É muito bacana, porque eu penso assim, mais do o dinheiro que você faz, que você recebe, você gasta, acabou. Mas o que fica é isso, saber que uma criança ou um amigo leu essas histórias, ou ainda lê, porque tem muita gente que coleciona e relê essas histórias, vira e mexe nas redes sociais, alguém comenta. No teu caso, que você comentou comigo, que te marcou muito uma história do bolão da chuva, né? Então isso é o que vale a pena. O resto é dinheiro que você gasta e acabou, né? Então, e quanto a redes sociais, eu não sou muito. Eu fico bastante no Facebook, eu olho constantemente no Facebook. Quem quiser me adicionar, Gerson Teixeira. Desde que eu entrei no Facebook, eu tenho o Herman Monstro como ícone ali, como a carinha que aparece, né? Então é só me adicionar e tá ali para a gente conversar. E o Indux eu mando para você o link. Você deve ter algum lugar que você vai deixar, né? Ou então busca indux.com, inducks.com. Vai ter uma janelinha lá como creators, né? Criadores. Teixeira Gerson, e lá tem a capinha das 500 e poucas histórias que eu fiz no tempo que eu trabalhei na Abril, e até as novas agora da Culturama já estão lá também. Tá bom? Ó, foi um prazer falar com você e um abraço para todos aí que estão ouvindo. Muito bem. Este é o Gerson Teixeira. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.